Galera, eu queria começar essa aula de hoje fazendo uma perguntinha. Será que você já se sentiu enganado? Eu já me senti enganado muitas vezes. Né? Eu já me senti enganado, às vezes, quando eu estou comprando alguma coisa, e aí, enfim, comprei lá e eu percebi que não era aquilo que eu esperava. Eu já me senti enganado com as outras pessoas, né? Às vezes está numa conversa, assim, que você vê que a pessoa, na verdade, está te escondendo alguma coisa, né? Ela está ali deixando alguma coisa por debaixo dos panos. Aí você se sente mal, se sente enganado, se sente meio que até traído, assim, fala, nossa, por que não está me contando? Por que não fala na minha cara, né? A gente se sente assim em determinados momentos da vida, né? Enganado. E foi assim que Eva se sentiu. E já imaginou a sensação que ela teve quando ela percebeu que aquela historinha lá que a serpente tinha para contar para ela foi uma história fake, um fake news. Mas não foi um fake news, foi o maior fake news da história, né? Porque a serpente conseguiu enganar direitinho. Né? Ela inventou ali de que não, porque você vai ser igual a Deus, né? Você vai ter ali a mesma consciência de Deus, e você vai entender as coisas como Deus entende, e na realidade era tudo balela, né? Era tudo historinha ali para boi dormir. Na verdade, aquilo lá não existe, né, galera? Aquela promessa toda que a serpente fez ali, na realidade, era uma grandiosa mentira, que Eva só foi detectar isso depois, quando viu as consequências, né? Então, imagina, né? Ela estava lá achando que estava arrasando, achando que estava sendo mais esperta do que Deus, né? Porque começou a ouvir lá, então vou ser igual ele. Interessante. Então, se a serpente comeu e já consegue até falar, né? Ela ganhou poderes. Imagine comigo, né? Eu vou comer, o que vai acontecer comigo, né? E aí, quando ela viu, na verdade, o que ela fez, se arrependeu amargamente, né? Porque a vida dela ela piorou, ela não melhorou nem um pouquinho. Olha lá, o pecado ele aconteceu, Adão e Eva agora tiveram a vida deles completamente modificada. Imagina, Adão ele andava nu, cara. Imagina, ele não tinha senso nenhum assim de pecado, porque não existia pecado. Na real, a Bíblia diz que em volta do corpo deles existia como se fosse uma luz, sabe, que emanava assim, que eles não se viam Eles nus. usavam tipo a mesma roupa dos anjos. Exatamente, Breno. A mesma roupa dos anjos, ou seja, eles tinham uma luz que emanava, assim, sabe? E que aquilo vestia eles. É uma coisa muito louca. Imagina se você tivesse uma luz que sai de você, assim, e que te veste, cara, essa luz, assim. Então, era algo realmente surreal. E agora, com o pecado, isso tudo cai, isso tudo, sabe, não existe mais. Eles se enxergam nus, se veem enganados, e o pior, né? Agora eles percebem que Deus e eles têm uma diferença, né? Que agora eles não podem estar tão próximos de Deus quanto que eles estavam. Então, o relacionamento deles com Deus, ó, é igual se você tirasse da tomada aí o teu carregador do celular, e aí o teu celular não funciona mais direito. E eles começaram a perceber isso também, que agora o relacionamento que eles tinham com Deus, meu, esse laço foi rompido, cara. Esse laço, ele, sabe, ele foi destruído, assim, de certo modo, né? Não por completo, porque Jesus, ele aparece, então, né, para nos resgatar, né, dessa desconexão que a gente teve com Deus. Agora, olha só que legal. Eu queria falar com vocês de 4 tipos de relacionamento nessa nossa aula, que a gente teve uma mudança nesses relacionamentos quando o pecado chegou na nossa vida. Primeiro, o nosso relacionamento com Deus. O segundo, né, é o relacionamento do ser humano com ele mesmo, ou seja, é o seu relacionamento consigo mesmo. O terceiro é o seu relacionamento com o próximo, ou seja, com a pessoa que está perto de você. E o quarto é o nosso relacionamento com a criação. Tudo isso foi modificado, tudo isso foi alterado quando o pecado ele aparece. Então, olha só, com Deus, o primeiro deles, a gente se distanciou totalmente do ideal do que Deus tinha para a nossa vida. O pecado, ele gerou em nós, parece que um movimento de distanciamento de Deus, trazendo péssimas consequências para a nossa comunhão com Deus, ou seja,
Meu, depois do pecado, o ser humano nunca mais foi o mesmo com Deus. Ele nunca mais teve o acesso que ele tinha a Deus do mesmo jeito, não é? Antes, Adão e Eva, eles conseguiam conversar com Deus, meu, face a face, imagina. Você tá vendo Deus assim? Deus falando contigo e os anjos e tal, e você, uou, que massa, tô me relacionando aqui. E agora com o pecado, Deus não podia mais aparecer para o homem do jeito que ele aparecia antes, porque agora a gente é pecador. E o pecado nos afasta de Deus. Até por isso que Deus ele falou assim para Moisés, né? Moisés insistiu muito com Deus para poder ver a Deus, né? Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, cara, não dá. Eu não posso me aparecer totalmente para você, porque se eu aparecesse, eu sou tão santo que você morreria. Né? Daí a Bíblia diz assim que homem algum jamais viu a Deus face a face, né? Além de Adão e Eva, né? Porque antes, com Adão e Eva, eles eram santos, então, tipo, eles não tinham pecado. Então, eles podiam ver a Deus plenamente. Agora, com o pecado, se a gente visse a Deus, Deus ele é tão santo, tão poderoso, e a gente é tão pecador, que a gente não ia resistir, a gente não ia aguentar esse encontro com Deus, sabe? Agora, consigo mesmo, meu, queria que você parasse a pensar nisso. Você percebeu que a gente se sente totalmente culpado quando o pecado aparece? Amedrontado, né? A gente fica com medo de chegar perto de Deus depois que a gente peca. Isso é uma realidade. Todo mundo passa, né? Tipo, você estava lá e a tentação chegou e você não aguentou, você pecou. Sei lá, você xingou, enfim, você fez uma coisa bem errada. E aí você se sente culpado, assim, se sente longe, sabe? Com medo de chegar perto de Deus. Você fica meio zen, assim, falando, não, eu não quero, né? Tipo, eu não mereço estar perto de Deus. É isso que o pecado faz. E outra coisa lá, ele deixa a experiência da vida, que devia ser uma experiência totalmente de prazer, de alegria, sabe, de contentamento, se torna uma experiência penosa. Até se você se lembrar, foi depois do pecado que a gente, agora com o suor do rosto, a gente tem que conseguir o nosso pão do dia a dia. Então imagina, antes a vida era toda uma harmonia, cara. Imaginou você, assim, sem nenhum estresse, sem nenhuma preocupação, sem nenhum problema, relacionamento de Adão e Eva antes do pecado. Perfeito! Mas não, relacionamento com outro ser humano sem nenhum problema, sem uma discussão, sem nenhum jogando uma coisa na cara do outro. Ah, você fez isso, não, você que fez aquilo errado. Tá? Meu, isso não existia. E depois do pecado, então, isso tudo passou a existir, a nossa experiência de vida ela passou a ser mais difícil, porque agora a gente tem que se lascar para conseguir as coisas, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer coisas que são dolorosas, meu, são dolorosas de se fazer. E outra coisa lá, tira a paz interior. Meu, isso aqui é muito tenso, sabe? O pecado, quando a gente peca, a gente perde a paz, a gente se sente assim muito indigno, a gente se sente sujo, a gente se sente não merecedor da vida. Eu cheguei a essa conclusão, sabe? Na minha vida, assim, na minha experiência com Deus, cheguei a essa conclusão. Quando a gente peca e a gente se sente malzão, assim, pelo que você fez, a gente chega a essa conclusão, tipo, meu, eu não mereço, sabe, tudo que Deus me deu. Eu não mereço toda salvação. A gente chega a essas conclusões. E realmente, é a consequência, né? O que a Bíblia diz, o pecado gera a morte. Autoestima, tudo mais, né? Isso aí foi tudo alterado com o pecado. Faz o ser humano esquecer que ele é amado por Deus, né? Achando que ele então é rejeitado assim de certa forma quando ele peca. Isso é o que aconteceu no nosso relacionamento conosco mesmo. Olha que loucura. E olha lá com o próximo, né? A gente até falou um pouquinho já, ó. O ser humano se comporta de forma egoísta, não é verdade? A gente pensa muito em nós mesmos, né? E inclusive acusa e tem uma certa disputa com outro ser humano depois do pecado que apareceu na vida, né? A gente engana, a gente prejudica os outros, né? O pecado fez isso com a humanidade. O ser humano agora ele olha tanto para ele mesmo que ele não se importa com o que o outro tá passando lá não, filho. Se eu tô bem, tá tudo certo, né? E agora nessa época de pandemia a gente se lembra disso, que às vezes fala assim, não, eu tô bem aqui na minha casa, ó, tá tudo mil. Mas meu, você não tá pensando no próximo. Às vezes na casa do outro não tá tudo bem, às vezes o pai dele, né, tá lá com a doença. A gente tem também pessoas que já até morreram por causa disso. A gente tem pessoas que estão desempregadas e falam, não, na minha casa tá tudo certo. Mas, meu, a gente tem pensado no próximo,
Tá aí, o pecado faz isso com a gente, sabe? A gente olhar muito para nós mesmos, a gente ser egoísta, ser egocentrista. E a gente briga e tudo mais, né? Vocês já estão cansados de saber disso. Agora, qual o problema ali com a criação? O que o pecado fez com a criação, galera? Destruiu tudo, meu. Destruiu, assim, sabe? O ser humano, ele não tem respeito pela criação de Deus. Deus, ele deu a única tarefa, olha só, a única tarefa que Deus deixou para Adão e Eva. Cuide desse mundo. O pecado chegou, a gente não cuida. A gente descuida, na verdade. Né? E aí o ser humano prejudica, não cuida do bem mais precioso que a gente tem. Né? E aí, uma coisa para você pensar. Você percebeu que mais leis são criadas para punir o abuso do ser humano à natureza do que para impedir? Loucura isso. Tem mais lei que é feita para punir o que já foi feito de errado com a natureza do que lei para prevenir que aconteça. Para você ver como que está na nossa essência, essa destruição do nosso meio, né? Desperdiça, né? A gente não controla os nossos atos direito, né? A gente está percebendo aí, ó, a água, né? Mesmo, a gente está sofrendo racionamento de água, né? O ser humano desperdiça tudo, né? Mata animais, a fauna, a flora, e aí vai. Então, o ser humano, ele teve esse tipo de relacionamento com a criação. Agora, as consequências disso tudo, né? Com Deus, a gente já sabe que a gente se afastou da vontade dele, né? A gente se afastou aí do jeito perfeito que Deus desejava que a gente vivesse, né? Do ideal de vida de Deus. Então, parece que hoje em dia, nossa vida ela é o oposto do ideal que Deus tinha para a gente. Né? Nós somos bombardeados constantemente com tentações, das quais, se você está longe de Deus, é mais difícil de você resistir, né? De você estar vivendo, se você está vivendo longe dele, né? É mais difícil de você resistir às tentações. São todas as consequências do pecado. Só que não é o fim, tá? Aí às vezes para pensar, mas nossa, esse pecado destruiu tudo assim, não tem esperança para mais nada. Né? O que eu estou fazendo nesse mundo? Como é que eu posso ficar perto de Deus? Como é que eu posso, né, ter uma vida saudável com Deus? Como é que eu vou para o céu? Né? A gente se questiona. Mas sabe, quanto mais, e aí uma reflexão que eu cheguei após analisar a Bíblia também e analisar a nossa tendência humana, de ir quase que automaticamente, como se fosse um imã. Você já viu um imã de geladeira? Às vezes na tua geladeira tem uns imãs assim, né? Bonitinho e tal. Meu, o imã é incrível. Você chega perto do metal, o negócio vai com toda a força. Eu vejo que o pecado é muito semelhante a um imã na nossa história, sabe? Ele nos leva com toda a força, assim, pro lado errado. Então, como é que a gente faz a nossa vida com Deus? Quanto mais a gente nadar contra a correnteza, galera, contra a maré, e mais a gente se aproximar de Deus, mais fácil vai ficando para a gente resistir às tentações. E o contrário também é verdade. Quanto mais você for nadando a favor da correnteza, a favor da sua natureza pecaminosa e fazendo as coisas erradas mesmo, mais você vai ficando longe de Deus. Só que, para Deus, nada é impossível. A gente tem que lembrar disso também. Né? Consigo mesmo, ó, o pecado levou o ser humano a se sentir sem motivação para querer ser melhor, né, gerando uma profunda tristeza, né, de sentimento no pecador, que pode ser consolada, às vezes, com as distrações desse mundo, né? Às vezes a pessoa está lá, nossa, mas minha vida está tão acabada mesmo com Deus, não quer saber? Ah, esse mundo tem tanta coisa boa, vou me concentrar nas coisas desse mundo. Peraí, será mesmo que isso vai ser a solução? Porque para Deus, é igual eu estava falando, não tem caminho, sabe, que você possa ter ido tão longe que Deus ele não está lá para te amparar. Deus ele restaura tudo e todos. E se a gente perder a fé nisso, a gente na realidade perdeu a fé em Jesus. Porque Jesus é a maior prova de amor por cada um de nós. E a maior prova de que não existe pecado que ele não possa perdoar. Com o próximo, né, a gente, enfim, o pecado gerou o ser humano, parece que a gente virou oponente uns dos outros, né? A gente cria conflito onde nem precisava ter conflito, já percebeu? Às vezes a gente se discute até por opinião, meu. Até por opiniões a gente tá lá, sabe? Ah, mas eu penso isso, não, mas eu penso aquilo. Não, mas eu tô certo, não, eu tô errado. Sabe, gente? São coisas que
a vida pecaminosa aí nos proporcionou, né? E a gente vive no meio disso, a gente percebe isso no nosso meio, pessoas brigando, pessoas discutindo, coisas desnecessárias, né? Agora, se a gente focar muito em Cristo, a gente vai perceber que quanto mais a gente se aproxima de Deus, automaticamente a gente também se aproxima daqueles que estão ao nosso redor. Então, as brigas, as discussões bobas, sabe? De ficar, não, mas eu penso isso, eu penso aquilo, né? E isso aí só vai aumentando e gerando mais guerra e mais conflito dentro de casa, às vezes, até com pai e mãe. Você tem uma opinião diferente, e nada de ruim você ter uma opinião diferente, mas a gente tem que aprender a respeitar a opinião do outro também, né? Às vezes a gente fica numa guerra, assim, de querer, não, porque eu sei mais que você, não, eu que sei mais que você, e aquele negócio vai aumentando de tamanho e fica um clima, assim, desagradável, sabe? Fica um negócio insuportável. Na realidade, quanto mais a gente se aproximar de Deus, até isso vai mudando, sabe? A gente vai entendendo que a gente pode agir de formas diferentes. A gente pode ter reações diferentes ao que o outro falou para você. Às vezes a pessoa te fala uma coisa, você já, na lata, assim, já responde, né? Mas, se a gente colocar o foco nosso em Jesus, na vida que ele levou, e pedir cada vez mais para ele, a gente vai também sendo modificado. E o nosso relacionamento vai melhorando também com o próximo. Com a criação, né? O pecado, ele gerou total destruição, né? Uma destruição da natureza, né? Em si, né? Por isso que eu gostei dessa imagem, né? Que às vezes o nosso mundo, e a Bíblia ela diz que o mundo, ele geme como se fossem dores de parto, a natureza, porque desde que a gente pecou lá no Éden, a natureza ela está sendo destruída, saca? A natureza ela está sendo cada vez mais degradada, ela está cada dia pior. E a gente sabe disso, é só a gente olhar como que o nosso mundo está diferente, na verdade. Época que era para estar frio, está quente. Época que era para estar chovendo, não chove. É uma loucura. A gente modificou tudo, cara. A gente modificou os planetas por causa do nosso jeito egoísta de pensar só em riquezas, em dinheiro e a gente não se importar em cuidar de tudo isso que a gente, né, obteve para cuidar, né, quando Deus criou. E a Bíblia diz, bom, já falei, né, o que a Bíblia diz sobre a natureza, que a natureza está, sim, passando por problemas. E eu queria passar um videozinho para você agora, falando bem a real aqui para você. Se você não prestou tanta atenção até agora, preste 1000% de atenção nesse vídeo que eu vou colocar, tá bom? Ele é um vídeo em inglês, então a legenda dele passa embaixo, tá? Vou deixar no YouTube legendado para você ler a legenda. Então foque na legenda para você não perder o que está rolando lá. E é um vídeo muito interessante sobre o pecado, sabe? Eu queria que a gente assistisse para a gente chegar numa conclusão também depois aqui na nossa aula. Espera aí que só vou jogar ali pro YouTube, ó. Aí, vocês estão vendo agora a tela do YouTube? Não. 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 Espera aí, então. Deixa eu... Ah, que falou ali que tá pausado. Espera. Deixa eu ir lá. Pausar. Vou ter que... Espera aí, gente. Vou interromper esse aqui e vou abrir de novo ali. Mais fácil. Mais simples. Tem que simplificar às vezes, né? Aí, ó, agora vocês vão estar vendo. Agora dá. Então, eu vou Agora colocar aqui, aumentar a tela. Meu, esse vídeo é muito fera pra gente entender. Do Bible Project. Isso, esse é muito legal. É um canal bem legal. Se vocês quiserem seguir, eu recomendo total. Muito fera. Vou estar colocando aqui, então, só vou subir aqui, deixa eu ver você, Brenner, vou colocar você, tá aparecendo para mim, mais para cima aqui, aí. Pronto. The Bible has a lot to say about how messed up humans are, and that's true. It's also true that the Bible's vocabulary about this topic sounds odd to modern people, using words like sin, iniquity, or transgression. And so the Bible's perspective on the human condition is often ignored or treated as ancient and backwards. This is really unfortunate, because through these words, the biblical authors are offering us a deeply profound diagnosis of human nature. Iniquity describes behavior that's crooked, while transgression refers to breaking trust. And sin, this is actually the most common of these bad words in the Bible, so let's focus on it for a few minutes.
Sin translates the Hebrew word chata and the Greek word hamartia. The most basic meaning of sin isn't religious at all. Chata simply means to fail or miss the goal. Like when the Israelite tribe of Benjamin trained a small army of slingshot experts, they could sling a stone at a hare and not chata, that is, fail or miss. Or there's the biblical proverb that warns against making hasty decisions because you're likely to chata your way, miss your destination. So in the Bible, sin is a failure to fulfill a goal. But what's the goal? Well, on page 1 of the Bible, we learn that every human is an image of God, a sacred being who represents the Creator and is worthy of respect. And so in this way of seeing the world, sin is a failure to love God and others by not treating them with the honor they deserve. You can see this idea in the famous code of conduct given to the Israelites, the Ten Commandments. Half of them identify ways you can fail at loving God, and the other half name ways you can fail at loving people. And the fact that both kinds of failure are combined shows that failing to honor God is deeply connected to failing to honor people. This is why in the Bible, sin against people is sin against God. Like when Joseph refuses to sleep with the wife of Potiphar, he says, "How could I sin against God?" In Joseph's mind, failing to honor a human made in God's image is a failure to love God. And so, sin is a failure to be truly human. But there's more. A fascinating thing about sin in the Bible is that most of the time that people are failing, they either don't know it, or even worse, they think they're succeeding. Like when Pharaoh wants to build Egypt's economy and protect national security, in his mind, this justifies enslaving the Israelites. He thinks it's good, and he's totally unaware that it's an epic fail. Or when King Saul is chasing David around the wilderness trying to kill him, he thought he was bringing a criminal to justice, until he realizes he's the corrupt one, and he says, "I have sinned. I'm the failure." So sin is about more than just doing bad things. It describes how we easily deceive ourselves and spin illusions to redefine our bad decisions as good ones. So why are humans such bad judges between moral failure and success? Well, the first appearance of the word sin in the Bible offers an insight. There are these two brothers, Cain and Abel. Their parents had just given in to this beastly temptation to redefine good and evil by their own wisdom, and now Cain is faced with a similar choice. He's jealous and angry that God has favored his brother, and so God warns him, if you don't choose what is good, chata is crouching at the door, it wants you. But you can rule over it. So in these stories, sin, or moral failure, is depicted as this wild, hungry animal that wants to consume humans. And we know how that story ends. The Bible is trying to tell us that failed human behavior, our tendency towards self-deception, it runs deep. It's rooted in our desires and selfish urges that compel us to act for our own benefit at the expense of others. And it leads to this chain reaction of relational breakdown. This is why in the New Testament, the Apostle Paul describes hamartia as a power or a force that rules humans. In his words, we are slaves to sin. He even says sin lives in us, so that the things I don't want to do, that's what I do. So with the word sin, the biblical authors are offering a robust description of the human condition. It's a failure to be humans who fully love God and others. It's our inability to judge whether we're succeeding or failing, and it's that deep, selfish impulse that drives much of our behavior. This is not a pretty picture of ourselves, but if we're honest, it's realistic. This is why in the Bible, the story of Jesus is such good news. He's depicted as the Creator become a truly human one who did not fail to love God and others. That is, he did not sin. And yet, he took responsibility for humanity's history of failure. He lived for others, and he died for their sins. And he was raised from the dead to offer them the gift of his life that covers for their failures. Or in the words of the apostles, he committed no sin, yet he carried our sins in his body on the cross, so that we might die to our sins and live to do what is right. And that's the story behind the biblical word for sin. Interessante, né, a maneira como eles abordam ali o pecado, porque a gente percebe que o pecado ele é uma condição, né, ele vai além do ato, né, ele é uma condição, nós estamos nessa condição de pecado, em que às vezes a gente peca até por pensamento, como se fosse algo que é um impulso, assim, que te leva a fazer algo errado. Eu já ouvi um pastor falando que pecado não é só um ato, é um estado de ser. E nós estamos nesse estado. Exatamente. Nós somos pecado. Exato, nós somos pecadores por natureza, só que aí que está a sacada do porquê que Jesus veio. Jesus veio para que a gente entenda que por mais que a gente está nessa condição de pecado,
Quando a gente olha para os nossos pecados, a gente enxerga o que a gente fez de mal, a gente enxerga a nossa vida corrompida e a gente olha para Cristo, olha para a cruz, a gente fala, Senhor, eu preciso de uma troca. É a minha vida pela tua. É a sua vida justa e perfeita que fez o que era certo, que nos dá agora a garantia da salvação. Não é a sua vida, é a vida dele. Não se trata de nós, se trata dele. A salvação e o relacionamento com Deus nunca vai se tratar apenas de nós. Vai se tratar do que Jesus fez por nós e agora a condição que nós temos perante Deus. Por isso que quando Deus olha para nós, agora ele enxerga não pecadores, mas pessoas que foram justificadas por Cristo. Por isso que toda vez que a gente peca, a gente olha para Jesus e fala, Senhor, por favor, me perdoa em nome de Jesus. Amém. Porque é no nome dele que o nosso pecado é perdoado, é no nome dele que a gente se reconecta com Deus. E a nossa vida cristã é como se fosse um monte de escadinhas. Tem hora que você está subindo degrau por degrau, e aí você tem uma queda. E aí você desce alguns degraus. E aí você continua subindo. E assim sempre será. A gente só não Gosto pode também de perder... pensar, pastor, assim, ó, que nossa vida é o caminho, né, para o céu. E daí, quando a gente erra o caminho, Jesus, que é o GPS, ele já vai recalculando, já vai fazendo novos planos, já vai redirecionando. Se a gente virou para a curva errada, ele já recalcula para o caminho certo. Gostei muito dessa sua aplicação de um GPS que recalcula a rota. E é isso mesmo. A gente nunca pode perder a esperança no GPS, galera. Porque o GPS ele sempre vai recalcular a rota para o céu para nós. E ele sempre vai mostrar que ao lado dele é possível nós chegarmos lá. A gente só não pode perder a fé. A gente só não pode deixar de tentar. Porque essa vida é uma eterna tentativa. A gente está sempre tentando ser melhor a cada dia. E é por isso que existem os 10 mandamentos, para que a gente olhe e como um espelho a gente olhe a nossa vida pecaminosa e veja o tanto que a gente tem que melhorar. E a cada dia a gente vai melhorando e melhorando. Só que é claro que tem hora ou outra que você vai ter uma queda. E aí tem a Bíblia que diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se pecardes, temos advogado perante Deus, Jesus Cristo, o justo. Então, que essa certeza esteja no seu coração e você tenha a esperança de que a nossa tentativa não é em vão. A gente tem Jesus intercedendo por cada um de nós. E quanto mais a gente for tentando, quanto mais a gente for se aproximando dele, mais fácil vai se tornando estar perto dele e agir conforme o que ele deseja que a gente age, que é uma vida boa, uma vida mais assim irrepreensível, né? Como ele fala de Jó, né? Deus descrevia Jó da seguinte maneira: é um homem que se desvia do mal. Eu acho que se a gente terminar a nossa vida nessa terra com a mesma descrição de Deus, de cada um de nós, a gente está muito bem, sabe? Se Deus ele puder olhar para a nossa vida e falar assim, olha, a Beatriz é uma menina que se desvia do mal. Olha, a Celeste é uma menina que se desvia do mal. Olha, né, o Vitor é um menino que se desvia do mal. Olha, o Brenner é um menino. Ele sempre tentando se desviar do mal. E cada dia a gente vai melhorando, melhorando. Mas é isso aí, galera. A nossa vida é assim mesmo. A gente tem que entender o que é o pecado para a gente entender o tanto que a gente precisa de Deus, tanto que a gente é dependente dele. Então, é como diz aquela frase, né? Segura na mão de Deus e vai. Porque se você soltar da mão de Deus, a gente não vai conseguir se desviar do mal, a gente vai acabar indo que nem um imã as coisas erradas, e aí, galera, não nos resta muitas esperanças, certo? Então, se cuide, tenha essa esperança no seu coração, essa certeza. As coisas não são boas, né, no geral, para cada um de nós, pelas circunstâncias que a gente está vivendo, mas a gente pode pegar todas essas experiências ruins que a gente está passando, transformar em boas experiências com Deus também, nesse tempo que a gente está mais em casa, a gente está mais confinado, certo? Se cuide também, não esqueça de ler a tua Bíblia, de fazer as suas orações, as suas preces, e lembre-se sempre disso. Jesus sempre vai recalcular a rota para te levar junto com ele para o céu. Certo? Se cuidem, galera. Vou aqui fazer uma oração bem breve para a gente finalizar a sala, tá bom?
Santo Deus, amado Pai, muito obrigado por mais um momento que tivemos aqui na Tua presença, meu Deus. Te peço também que o Senhor esteja com cada aluno e permaneça com eles nesse restante de semana, na próxima semana também, os nossos desafios de todo dia. Em nome de Jesus. Amém.